Olá pessoal, vamos para mais uma questão da UFRR Vestibular 2022. A questão diz assim, ó: o conjunto solução da equação trigonométrica seno a quarta de x mais cosseno a quarta de x é igual a 7 oitavos no intervalo de 0 a π é dado por... Bom, pessoal, eu tenho que encontrar alguma relação com esse seno a quarta, né? Esse cosseno elevado a 4. Aí eu tenho que tentar algumas formas. Uma das maneiras mais comuns de resolver esse tipo de problema é usar a relação fundamental trigonométrica, né? Que é aquela que diz que o seno ao quadrado, né? O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, certo? É igual a 1. Aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer aparecer esse 4 no lugar do 2, certo? Então só é pensar assim, ó. Eleva os dois lados ao quadrado, certo? Tanto o lado esquerdo como o lado direito, que vai dar o seguinte, ó. Quando eu tenho uma soma ao quadrado, dá o quadrado do primeiro, ou seja, vai dar seno, como aqui já está ao quadrado, vai ficar seno de x ao quadrado, certo? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, duas vezes seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, né? Mais o quadrado do segundo, ou seja, cosseno ao quadrado de x ao quadrado igual a 1, certo, pessoal? Quando eu tenho um número ao quadrado que está ao quadrado novamente, a gente multiplica os expoentes. Então, isso aqui é seno elevado a 4. Então, eu posso dizer isso aqui, ó. Seno elevado a 4 de x. Aí eu vou pegar esse cara e vou colocar próximo dele, certo? Mais cosseno elevado a 4, né? Ó, cosseno elevado a 4 de x, mais 2 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, que é o que está aqui no meio. Isso aqui é igual a 1. Só que isso aqui, ó, a questão já me deu. Isso aqui é 7 sobre 8, é o que está escrito lá. Então, eu vou dizer que 7 sobre 8 mais 2 vezes o seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Esse 7 oitavos vai passar negativo para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. 2 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, é igual a 1 menos 7 oitavos. Pessoal, eu vou colocar aqui menos 7 oitavos. Porém, o 1, eu vou escrever 8 dividido por 8. Ó. 8 dividido por 8 é 1. Só para igualar o denominador, certo? Vou baixar aqui a tela para ganhar espaço e fazer o seguinte, ó. 2 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, é igual a 8 menos 7, 1. É igual a 1 oitavo. Esse 2, pessoal, a gente disse que passa dividindo, mas na verdade ele passa multiplicando o número de baixo. É como se fosse uma regra de 3, certo? Então o 2 vai multiplicar o 8. Então vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 16, certo? Aí aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, para sair com esses dois, vou baixar a tela aqui um pouco, para deixar de existir esses dois, eu vou tirar a raiz dos dois lados, certo? Eu vou fazer assim, ó, raiz quadrada disso e raiz quadrada disso, certo? Então vai ficar assim, cuidado. Quando eu tenho, por exemplo, deixa eu botar uma observação aqui, porque o pessoal esquece muito disso. Quando eu tenho assim, ó, raiz de um número ao quadrado, por exemplo, raiz de x ao quadrado, isso aqui sai da raiz, a gente diz que corta, mas sai sendo módulo de x. Porque como o x está ao quadrado, ele vai ter que sair positivo, certo? Então vai ficar assim, ó, módulo, como esse número está ao quadrado e esse está ao quadrado, eles vão sair assim, ó, seno de x, né, vezes cosseno de x. Lembrando, em módulo, certo? Ao quadrado não, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Cosseno de x em módulo igual. Quando eu tenho uma raiz assim, eu tiro a raiz de cima e a raiz de baixo. Então, igual a 1 quarto, certo? Aí, como eu estou resolvendo isso em módulo,
essa multiplicação pode ser 1/4 ou menos 1/4, porque o módulo de menos 1/4 dá 1/4 também. Então, eu posso dizer isso, ó. Seno de x vezes cosseno de x é igual mais ou menos 1/4, beleza? Chegando a essa resposta, eu posso tirar esse 4 daqui e escrever ele como se fosse 2 vezes 2. Eu posso escrever assim, ó. No lugar de mais ou menos 1/4. Eu vou até escrever mais uma linha. Eu vou fazer assim, ó. Seno de x vezes cosseno de x igual mais ou menos 1 sobre 2 vezes 2, certo? Aí, um desses dois aqui, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Por que eu vou fazer isso? Porque vai aparecer uma relação já conhecida na trigonometria, que é 2 vezes seno vezes cosseno, certo? Isso aí eu vou poder trocar por outro valor. Já já a gente discute isso. Então, descendo um pouco a tela aqui, eu posso dizer que ficou assim, ó. 2 seno de x cosseno de x é igual mais ou menos 1 sobre 2, certo? Aí, observação, ó. Isso aqui, existe uma relação trigonométrica que é o seno de x mais x, que é o seno de 2x, certo? O seno de 2x, pessoal, seno de 2x, ele é exatamente isso aqui, 2 vezes seno de x cosseno de x, certo? Então, onde tem 2 vezes seno cosseno de x, eu posso escrever seno de 2x. Então, eu posso escrever assim, ó, seno de 2x igual mais ou menos 1/2, certo? Com essa relação, eu vou construir as soluções. Só que eu vou lá para cima, certo? Que eu vou fazer o desenho da circunferência trigonométrica, para a gente entender melhor. Então, subindo aqui a tela, vou descer esses cálculos. Não, vou fazer... vou descer os cálculos que é melhor. Vou fazer aqui em cima, porque vai ficar mais fácil da gente entender. Deixa eu juntar com essas respostas aqui, descer elas. Deixa eu descer essas aqui primeiro, certo? Descer essas aqui agora. Tem que ganhar espaço lá em cima, né? E descer esses cálculos. O que eu sei é o seguinte, ó, até agora o que a gente concluiu é que seno de 2x é igual a mais ou menos 1/2. Então eu vou escrever isso lá em cima aqui. Até agora a gente viu isso, ó, seno de 2x é igual mais ou menos 1/2. Aí vamos relembrar a circunferência trigonométrica, né? Lá do segundo ano. Eu vou fazer um círculo aqui para representar a circunferência trigonométrica, certo? Aí aqui, ó, vai estar o eixo dos cossenos e o eixo que me interessa, que é o dos senos, certo? O eixo Y é o que é o eixo dos senos, certo? Aqui vai ser o seno, aqui vai ser o cosseno. Relembrando, qual é o seno do ângulo que dá 1/2? É o ângulo de 30 graus, né, pessoal? Ó, o seno de 30 aqui é já justamente 1/2 aqui, ó. Certo? Porém, não é só o de 30 graus que dá 1/2. Tem o de 150 também, que está para o outro lado, né? Ó. Então, é o de 30 graus, o de 150 graus, que é exatamente 180 menos 30, certo? Isso dá 1/2. Mas também a gente pode ter menos 1/2, que é essa parte aqui de baixo, ó, que é exatamente 180 mais 30, que é o 210. E tem o do outro lado também, que tem a altura menos 1/2, que é exatamente 360 menos 30, que é o de 330 graus, certo? Então, aqui estão os ângulos que o seno dá 1/2. Então, só eu pensar assim, ó, 2x tem que ser 30, porque o seno de 30 é que é 1/2. Então, eu vou fazer essa escrita aqui, ó, 2x igual 30 graus, certo? Ou seja, 2 passa dividindo, x é igual a 15 graus. Aí eu tenho que transformar isso em π radianos, porque as respostas estão em radianos. Lembra lá que π é 180 graus.
certo? Se π é 180 graus, 30, ó, eu vou até colocar aqui, ó, π é igual a 180 graus. Para transformar 180 em 30, para fazer essa transformação aqui, eu divido o 180 por 6, ou seja, π sobre 6 é igual a 30 graus, certo? Aí eu divido novamente por 2, pessoal, para transformar em 15 graus, ou seja, o ângulo de 15 graus é a metade de π sobre 6, ou seja, é π sobre 12, certo? Π sobre 12 radianos, né? Vou deixar aqui rad, mas lá não colocou radiano não, mas a gente sabe que é π sobre 12, certo? Primeira resposta é essa. A segunda resposta, 2x vai ser igual a 150. Então, 2x igual a 150. Ou seja, x é igual a metade de 150, 75 graus. Como é que eu escrevo 75 graus em π radianos? Bom, eu sei que 30 é π sobre 6, certo? Então, o dobro de 30 é 60. Então, vai ser 2π sobre 6, certo? Ou pensar assim, ó, o 15 deu π sobre 12. Se eu pegar o 15 e multiplicar por 5, dá 75. Então, é 5π sobre 12. É isso aqui vezes 5, ó, 5π sobre 12, certo? Eu vou tirar esse radiano aqui, porque as respostas não estão só com a numeração, certo? Aí, pessoal, continuando, o outro ângulo é 210. Então, eu posso dizer que 2x é igual a 210 graus, certo? 2 passa dividindo. X é igual a 210 dividido por 2 vai dar 105, né? Então, 105 graus. 105 graus, pessoal, é o 15, né? É o mesmo 15 vezes 7. Se eu pegar 15 vezes 7, dá 105. Então, é 12π sobre 7. Ou 7π sobre 12, certo? 7π sobre 12. E nota o seguinte, o outro ângulo é 330. Então, eu posso dizer, eu vou fazer aqui, ó, 2x é igual a 330, certo? Então, o x vai ser a metade de 330, 165 graus, né? Então, 165 graus. Então, 165 graus, pessoal, vai ser 15 graus vezes 11, certo? Então, vai ser 11π, opa, eu botei 15, né? Ctrl Z aqui. 11π sobre 12. Pessoal, aqui está nossas 4 respostas. Por que não tem mais outra resposta? Eu vou explicar agora. Olha, no nosso problema, Ctrl Z aqui, no nosso problema está limitando de 0 a π, ao intervalo de 0 a π, ou seja, de 0 a 180 graus, certo? Se eu fizer outro conjunto, se eu fizer o outro ângulo, que é o de 30 novamente, dar uma volta completa e andar mais 30, vai ser o de 390. A metade de 390 é maior que 380. Então, as nossas soluções é essa. π sobre 12, 5π sobre 12, 7π sobre 12 e 11π sobre 12. Então, a alternativa correta é a nossa letra D de dado aqui, né? Ó, deixa eu Ctrl Z aqui, ó. Letra D de dado. Questão bem interessante, um pouco mais difícil, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês aí nas próximas questões. Até mais. Tchau, tchau.